Olá, sejam bem-vindos! No vídeo anterior percorremos a linda Riviera Turca, com suas paisagens de tirar o fôlego e um mar turquesa exuberante. Mas antes de seguirmos para outros lugares incríveis, tínhamos que dar uma pequena pausa, porque desde que havíamos entrado na Turquia tínhamos um encontro marcado. Quando estávamos entre México e Estados Unidos, entramos em contato com o Hussein, da Rhino Overland, e ele enviou uma Guion Window para nossa Defender. Dali em diante, nossa amizade se estreitou e combinamos que o dia que estivéssemos na Turquia, sim ou sim passaríamos pela cidade de Bodrum e iríamos nos encontrar. Café da manhã na oficina? Tá. Óbvio que de cara viramos família. É um paraíso. Tudo que você pode imaginar de acessório para Defender é feito aqui. Rhino Overland, Guion Window. E a gente veio para dar uma ajuda para ele para trabalhar. Pintura eletrostática, tudo aqui, ó. Tudo que você pode imaginar tem nessa oficina. Isso aqui é tudo para barraca de teto. Eu vou ajudar ele. Isso aqui é um projeto novo de uma barraca de teto. Ó, aqui é os... Eu nem lembro como é que chama, os steps, né, que fica de lado lá, na lateral, embaixo. E eu tô aprendendo não, já aprendi. A gente tá montando o toldo, armando tudo, ó. Então esses toldos aqui eu tô montando com ele. Eu vou começar a fazer alguns agora. Legal, né? E nós vamos ficar aqui, sei lá, acho que talvez um mês ajudando ele, trabalhando. E dormindo aqui na oficina, aqui na parte de cima. Eu podia morar aqui, que eu tô no paraíso. Eu adoro essas coisas. E essa é a nossa casinha, né? Temos agora o banheiro, tem cozinha, geladeira, máquina de lavar, tem cama. O carro tá aqui embaixo. Eu tô aqui sofrendo. Tá lá apanhando. E aqui é a parte de cima. Tá uma zona, mas vai chegar lá. Chegamos no momento de transição para eles. Aquelas horas que ter amigos por perto faz bem. Nós fomos para ajudar, mas no fim recebemos muito mais deles do que pudemos oferecer. Hoje o Sérgio vai provar o tal do cocorete, que ele vem falando desde que a gente chegou aqui. Eu não tenho coragem. A como isso aí come até pedra. Animado pro cocorete? Say again? Animado pro cocorete? Oh, very much. Yeah, yeah. Very much. Vamos ver, vamos ver. I heard when it's well done, like crunchy. It's this. Miúdos de cordeiro enrolados com intestino e assado. É o recheio desse sanduíche bem popular na Turquia. Aquele tipo de iguaria que não agrada a todos. O que tem dentro aí do cocorete? Tripa. Tripa? Yeah, smells very good. Smells good. I like it. Mas não quis comer de novo. I don't know what you are eating. Que aqui é assim, né? Meia-noite, as pessoas comendo bolinho. Fresco, fez agora, tá quentinho, dá uma olhada. Mostra ela lá na cozinha pra ela ver que a bichinha trabalha, hein? Olha, não é que não para. Making cake. Coffee, tea. Oh my God. Meia-noite. Meia-noite essa mulher fazendo bolo, fazendo chá. Como é que a gente vai embora dessa Turquia? Não dá pra ir embora. You know how to reflect it? I don't know. A outra. Yes. Smoky. Yes. Come on. Olha Não, essa dela. cara. Olha essa cara aqui. Olha, se não é um gatinho de televisão. Hein, o Tiririca? Que cara de assustada. Olha essa gata, vê se pode. Tá sentada, é? Ai, caramba. Ela foi caindo pra trás e ficou sentada. Levanta, vai. Eu vou cair. Tô fazendo essa parte toda aqui, montando.
Viajar também tem que ser isso. Aprender, às vezes ensinar, saber receber, tentar retribuir e estar aberto para viver experiências únicas. What's up? Depois do trabalho, sempre vinha um momento especial, quando a Aishan, com toda a sua alegria, cuidava da gente. Hey, buddy. You good? Olha isso! É muita coisa, né? Muito trabalho. Olha nossa amiguinha aqui. É. Oi. E cada dia apresentava uma delícia turca para nós. We are the same. Olha. Doce de abóbora. Com nozes, não é qualquer doce de abóbora, não. Ok. Yeah. We were in Hatay at university. Bodrum está na costa turca do Mar Egeu. É uma cidade linda, animada e seu entorno também é cheio de coisas para fazer, sem o caos das cidades mais conhecidas. Mas com eles, estávamos aí para fazer programas de família, passar o tempo juntos, conversar da vida e falar de planos futuros. Olha que coisa mais linda que ela preparou para a gente, olha. Vamos tomar aqui o café da manhã com essa vista de Bodrum. Bonito, né? Encontramos neles aquele tipo de amizade que faz muita falta para quem está na estrada. E olha essa mesa. Se não for um amigo especial quem acorda cedinho para preparar um café da manhã desse para você, eu não sei o que é. E com o mesmo carinho eles levaram a gente para conhecer lugares que só quem vive no lugar sabe. Ficamos encantados com o ateliê de tapetes artesanais. Esse aqui é do bicho da seda. Silkworm becomes butterfly. Yes. Before it, they boil. They die. Deixa eu ver. Aqui ó, o toque, você põe a mão nesse daqui, o toque da seda é impressionante. Esse daqui já é das ovelhas. Olha que legal. Os tapetes turcos, assim como os persas, que são originários do Irã, a antiga Pérsia, são os mais renomados tapetes orientais. E ambos têm séculos de tradição. Normalmente, os tapetes turcos são mais robustos, com influência geométrica e tribal, enquanto os persas seguem uma tendência floral e mais sofisticada. Oh, that's nice. That's nice, yes. Oh, very beautiful. As origens dos tapetes na Turquia são de antes do século VII, quando os nômades produziam tapetes para proteger-se. E a produção dos tapetes turcos tem uma ligação direta com o islamismo. No período do Império Otomano, os tapetes ganharam fama internacional, mas com a industrialização veio a perda da autenticidade. Olha, cada um lindo! Olha esses banquinhos. I like the colors. The colors, the smell, the ambient. I like the smell. Yeah. Videosunu çekmek istedi de o da bir işin. Oh! Çok güzel. Çok değişikleri var bunların. Şöyle mesela. Lütfen bize çok çık. Oh! I like this color. Esses aqui são os de seda, ó. Esse é outro nível de tapete. Ele vai abrir um aqui. Né? 7,500. Olha, 7.500 liras. olha, touch this. Olha esse grande, imagina aquele grande. Sérgio, olha esse daqui. Parece uma pintura, mas é um tapete. Önüne alacağım şöyle. Anladım. Sonra bir buradan, bir şuradan bitti. Bak şöyle, Bir oradan. bir buradan. Bitti. Scissors or knives. Bak ilk önce bunu sarıyorum. Sonra diğerini. Ah, Hadi sıra sende. Önünden ve altından. Go. Altından. Ha. İşte bu. İndir aşağıya. yeah. And İndir. Tamam mı? She Sonra make it strong. For this. sıkı oluyor. Yes.
Sonra böyle bir bıçak var ama pardon makas var. Bu halının makası, özel bir makas. This is scissors for Bunu böyle elinde düzelteceğim. Bak şöyle. Böyle yapınca hepsi aynı boyda oluyor. And Same height. the draw. How you make the draw? Your hand? Yes, Your... my head mi deniyor? Your... My head. Pequenas empresas familiares como essa que visitamos trabalham duro para manter viva a produção artesanal e a tradição dos tapetes turcos, que hoje são considerados patrimônio cultural da Turquia. Que beleza isso aqui, sem contar o amor que elas colocam nas coisas e a simpatia. Vimos tapetes, agora nós vamos tomar aquele chazinho quentinho. Sempre batucando essa pessoa. Um cafezinho turco de manhã. Ó. Ai, ai, Chan, me manda a gente demais. Sente esse cheirinho. Mostra a maquininha aqui. Vamos ver. É café turco feito com maquininha. Geralmente não é com maquininha. Olha que legal. Só tirar aqui pra mostrar a maquininha. Olha. E é... Cadê o negocinho? Tá aqui. Esse. Esse vai aquecer. Ups. Vamos tomar, né? Vamos tomar o café turco. Vem, Nene. Nossa, uma graça. Olha que bonitinho os copos. Nossa. Senta aí pra tomar. O Hussein é um cara muito generoso, desprendido e disposto a ajudar. Aproveitamos para fazer umas melhorias no carro que necessitávamos há algum tempo. E ele não mediu esforços para a gente sair de lá com tudo instalado. Disponibilizou material e qualquer coisa que precisássemos da oficina dele, correu atrás de amigos para executar partes do projeto que não dava para fazer lá, e o segundo reservatório de água para usarmos para o banho, e o nosso tanquezinho para água cinza da pia, que o Sérgio tinha projetado há tanto tempo, finalmente saiu do papel graças a ele. Tem um vídeo completo de todo esse processo que vamos deixar o link na descrição. Estamos indo embora. Vamos deixar a oficina. Conseguimos fazer muita coisa. O Hussein, um brother, ajudou a gente demais. E agora a gente vai para casa dele para se despedir. Nós vamos dormir lá. E amanhã a gente cai na estrada de novo. E olha a bichinha aí, ó. Tanque de água feito, hein? Tá show de bola. Vamos viajar. Yes. Oh. In Italia. Don't send the video to the Italians. In Italy they do like this. Let me see, put this side. Olha, praticamente a pizzaria turca. Oh. Now waiting. Thank you so much. Turquia. Here. Yeah. Oh, but Izmir. Quase. Bursa. South of Izmir. Bursa, no. Bursa is here, right? Yeah, right. Bodrum. Yeah, right. Você filmou meu amigo, meu camarada? Vem aqui dar um Seu abraço. chefe? My boss. My boss here. Karahan's uncle. Yes. Yes. Karahan. Come here, man. Say hi to the camera. Yeah. Oh, it's Family. very excited, huh? He's tired. If you want to be YouTuber, you have to be Yes. more... Yes, like... Here is ours. Ó, pizzinha pronta. Altıya puxa olmadı değil mi? Yes, Oh, look at that. Pizzinha italiana. So it's two different sausages, right? Bro, fresh, bro, fresh, bro, fresh.
Olha, mamá. Hã? Esse é o nosso doce do aniversário. É porque é de aniversário? É, porque esse mês é meu aniversário, o aniversário da Aisha e o aniversário do senhor Caravan. Ah. Quantos anos faz o Caravan? 11. How old will be Caravan? 11? He's 11. He's 11 now. 11 years old. I'm sad. No, we are very happy because we have Yes. we had a very good time together. Yes, exactly. No, Thank you very much. but for we work everything. too much. Next time you don't need to work too much. Okay. See you. Cadê? Ah, smoke. Smoke, vai me morder de novo? Não, smoke. Vai morder eu de novo? Eu com essa voz de gripe. Falar da Aisha é falar de cuidado, de acolhimento, uma mulher doce e guerreira ao mesmo tempo e uma amiga de verdade. Que sorte que você tem, hein, Caravan, de ter esses dois como pais. Birthday to you. Happy birthday to us. Yes. Nós fazemos aniversário 2 dias de diferença. Eu faço dia 24, ela faz dia 22. Por isso que nós somos, ó, truta. Obrigada. Obrigada. I have lipstick. Vamos comer o docinho. Okay. Prato. 1, 2. Oh my god. Hayır. Tam sen kendini gülümseydi. Okay. Obrigado. It's very difficult. I need. Thank you. But all of them here. Oh my Oh God. my god, it's going everywhere. 1, 2, 3. Okay, the biggest too one. big. Look at this side. For Sérgio. No problem. Eu como. Ah, coconut. Coconut, yes, it should be on it. Essa é a nossa família turca, que estará nas nossas melhores lembranças por onde quer que a gente vá. E certeza que com as voltas que o mundo dá, um dia estaremos no mesmo lugar outra vez. Não existem diferenças culturais quando o afeto, o amor e o respeito falam a mesma língua. Vamos visitar Pamukkale hoje. Acabamos de acordar, tá bem frio. Tá uma acampada aqui. Não sei se dá pra ver aquele branquinho lá. Do outro lado é onde tá as piscinas. A gente vai dar uma olhada lá hoje. Vou tomar um café. Tá bem frio, deve estar uns 2 graus agora. Bem lá, ó. Cadê? Lá. Estaciona aqui, desce. E aqui onde a gente tá, onde sai balão. Tinha acho que 4 balões hoje aqui. Que eles fazem passeio de balão também. Agora vamos tomar um café. Esse pin já estava no nosso mapa muito antes de chegarmos nesse lado do mundo. O nome Pamukkale significa castelo de algodão. E esse é um dos destinos mais fotografados e visitados da Turquia, que no último ano atraiu quase 3 milhões de visitantes a fim de conhecer uma das maravilhas naturais mais impressionantes do país. Ter liberdade para explorar os arredores normalmente traz boas surpresas. E antes de irmos conhecer a atração principal, encontramos o nosso quintal em Pamukkale. Bem do ladinho do lugar que escolhemos para passar a segunda noite, descobrimos a nossa versão exclusiva das piscinas termais. Aliás, quase exclusiva.
quando chegaram outros viajantes espanhóis e rapidinho nos enturmamos, pronto, já tínhamos companhia para passar a noite e para conhecer no outro dia o imperdível Castelo de Algodão. Como em grupo tudo é mais divertido, acordamos cheios de animação para o nosso grande dia em Pamukkale. Vai lá dançar lá, o flamenco, vai, Sérgio. Com um dia lindo desse e companhia boa, bora ver se esse lugar tão famoso, caro pra caramba para entrar, realmente vale a fama. Vamos lá para a aventura do dia, né? A aventura do dia resume-se em entrar em Pamukkale sem pagar, isso que você quer dizer, né? É muito caro, gente. Os espanhóis tinham um esquema para entrar grátis e nós fomos com eles, não acreditando muito que daria certo, pelo menos para nós. Mas no fim, funcionou. Ao longo de milênios, a água rica em calcário que escorre das montanhas formou esses enormes terraços em travertino que sustentam inúmeras piscinas naturais e colorem o Castelo de Algodão. Tá. Olha que lindo que é. Com temperaturas em torno de 35 graus Celsius e muitas propriedades terapêuticas, desde a antiguidade essas formações são consideradas um paraíso das águas termais. Parece um pão doce cortado, né? Mas quando a gente olha daqui, você vê que tem muita piscina seca, pouca água, pouquíssima água. Essa é a época do ano. Tristemente, a falta de controle durante muitos anos é visível. Quando a gente olha fotos antigas, nota-se que essa paisagem já foi muito mais bonita. Hoje é obrigatório ficar descalço para caminhar pelas piscinas e é proibido levar alimentos e nadar na área dos travertinos. Mas, infelizmente, o excesso e o turismo descontrolado já causou danos irreparáveis em Pamukkale. Ainda assim, é uma das formações minerais mais impressionantes e bonitas no mundo. Para quem quiser, pagando à parte, é possível nadar na piscina da Cleópatra. Diz a lenda que esse foi um presente de Marco Antônio, um dos homens mais poderosos da Roma Antiga, para sua amada Cleópatra, a rainha do Egito. Além de usufruir dessa água quentinha e poderosa, o fundo dessa piscina é espetacular, cheia de ruínas de colunas romanas. É praticamente nadar num sítio arqueológico. É, eu vi. Pamukkale não se destaca só pelas piscinas naturais. A cidade de Herápolis, que foi fundada no século II a.C., era a base desse complexo. Quando o Império Romano conquistou a Anatólia, essa região atraiu os romanos que, fascinados pelos poderes curativos e pela beleza das fontes, transformaram Hierápolis num importante centro termal, tipo um spa do mundo antigo, que mais tarde se converteu num importante espaço religioso. As ruínas da monumental necrópole de Herápolis, que se estendem por mais de 2 quilômetros, é um dos maiores cemitérios da antiguidade, onde milhares de pessoas foram enterradas depois de buscarem cura nas águas termais. Muitos acreditavam que esse era um lugar sagrado e ser enterrado aí era garantia de uma boa passagem. A diversidade das tumbas e mausoléus conta uma história interessante dessa necrópole. Ricos, pobres, pessoas de culturas diferentes, todos eternizados nesse mesmo lugar. E para fechar, o Teatro Romano, que sem dúvida foi o que mais nos impressionou, principalmente pela sua conservação, mas também pela grandiosidade. Ele acomodava mais de 10.000 pessoas, e pela arquitetura. Ele foi escavado aproveitando a encosta natural
e tem uma panorâmica espetacular. Não é à toa que Hierápolis e Pamukkale formam um patrimônio mundial da Unesco. Que humano, pra variar, né? De volta para o nosso acampamento, comendo uma macarronada das boas, discutíamos se teria valido a pena pagar cerca de 30 euros cada um para visitar Pamukkale. E a resposta foi unânime, mas cada um tem que tirar suas conclusões. Depois de dizer hasta luego para los tios, nosso Pamukkale particular estava tão maravilhoso que decidimos ficar mais um pouco. E comparar foi inevitável. Aonde todo mundo vai é do lado de lá. Se você vem do lado de cá, aí você vê o que tem de verdade, né? Porque lá não tem água quase, tá seco. E aqui não, ó. Olha que bonito. A lição aprendida foi que a gente sempre tem que olhar em volta para encontrar a beleza genuína das coisas. E Pamukkale valeu muito a pena sim. Quando já andávamos pela Turquia, recebemos uma mensagem do Devrim e fomos alinhando o encontro. Além das Defenders brancas, tínhamos outras coisas em comum. O amor pelos bichinhos e pela comida. Eita, é bom vir com o local. Vamos gringo, vamos experimentar tudo. Até babei agora, você percebeu, né? Fruta lá do outro lado, os queijos. Eles conhecem todo mundo, tudo, né? Olha a quantidade diferente de azeitona. Essas daqui são assadas que só tem aqui na Turquia, ó. Hello, how are you? Olha os queijos, que beleza, hein? Ele falou quanto mais velho, mais caro. Claro, eu gostei da cara desses caras. Olha esse defumado. Ó. O Devrim mora em Çanakkale, uma cidade costeira bem interessante. E começamos o tour com ele no mercado, onde ele tem seu negócio. Ele também nos apresentou o simpaticíssimo professor Kemal. Que lindo! Rapidinho formamos um grupo bom de papo e de boca. Anchova, lula. Lula. É, salada. E bons amigos, ó. Ok. Antes de irmos conhecer o mais famoso ponto turístico de Çanakkale, uma paradinha para sobremesa. Afinal, o Devrim assumiu uma missão: não deixar a gente sair da Turquia sem provar muitas delícias que faltavam. Uma coisa boa, hein? Isso aqui é de queijo. Vou provar isso aqui com sorvete. Çanakkale está a 30 quilômetros de Troia, que hoje é um sítio arqueológico. O cavalo de Troia é uma atração turística muito emblemática de Çanakkale. Na história, os gregos escondiam soldados dentro do cavalo de madeira para enganar os troianos e conquistar a cidade. E embora o verdadeiro cavalo nunca tenha sido encontrado,
Esse cenográfico que foi usado no filme Troia, estrelado por Brad Pitt, foi um presente de Hollywood e se tornou o símbolo da ligação entre Çanakkale e Troia. Bonitinho, eu não gosto de tomar banho, não deixo limpar meu olho, mas eu sou lindo, né? Sou muito carinhoso, muito. O que você preparou hoje pra gente, Coco? Hã? O que você preparou, Coco? Oh! Who is hungry? Coco is always hungry. Ah, Coco, olha isso, Coco. Ah. Ai, como eu sou danado. Cheese, tomatoes, olive oil. This is salsa. E entre um delicioso café da manhã e outro, o Devrin, com a sua fala mansa e inteligência, foi nos dando uma aula. Coco quer também. And let me show you how you eat this. Yeah, this will be my next question. Não só sobre Troia e a importância dessa parte da história para Çanakkale, mas uma aula sobre a hospitalidade turca, só confirmando tudo o que nós vivemos desde que entramos na Turquia. É impossível conhecer a cultura turca sem passar por uma boa mesa. Os turcos são pessoas que sabem e gostam de compartilhar. Sua afetividade está totalmente relacionada em servir bem. A relação dos turcos com a comida é cultural, social e espiritual. And this is real food? Você acha que eu gosto ou não? Hã? Não, eu acho que é um pouquinho apimentado para você. Vamos provar um. I love it. Hã? Eu acho que o pide que nós comemos da outra vez não valeu muito. Mix pide. Lemon? Lemon. Lahmacun. É que nem uma esfirra magrinha. Mas bom, hein? Eu vou. Chega de filmar e vamos comer. Vou filmar esses doces do amiguinho aqui, porque olha, aqui tem tudo. Tudo. Aquele ali é muito doce. Oh my God! You said to What take is- again. He wants to show you. O amiguinho me deu tanto doce para provar que não precisava nem comprar mais. This is my favorite. This kind. Foram 4 dias de idas e vindas aos locais mais populares, conhecendo as comidas mais gostosas da cidade, na companhia super agradável do Devrin. Agora sim poderíamos ir embora, satisfeitíssimos. Was a surprise. Very good. Yes, beautiful table. E quando alguém perguntar o que nós achamos da Turquia, com certeza vamos dizer que esse país é uma delícia. Künefe. Künefe. Ó, esse eu tava querendo testar ele faz tempo, é hoje. Ui, tá quentinho. Yes. Tanta comilança que deu até sono, né, Coco? Você vai dar uma entrevista, Coco? Coco? Praticamente um artista, ó. Vai dar uma entrevista hoje. E o Coco já vazou. Você também. Ó, super professional. Antes das despedidas, fizemos um bate-papo bem legal com o professor Kemal. Só não sabemos se vamos ser bons exemplos para os alunos dele, mas nos divertimos bastante. Sem palavras para agradecer ao Devrin por tanto que ele nos ofereceu. We could stay hours talking here, but thank you guys, right, for having us. Thank you. Com o mesmo sentimento de alegria e gratidão que nós entramos na Turquia, estávamos saindo, porque fizemos uma viagem perfeita, que outra vez foi além das paisagens.
As pessoas de novo fizeram toda a diferença. Valeu, amigos, valeu, Turquia. Quanta coisa bonita vivemos aqui. E no finalzinho da Turquia, ainda tinha uma surpresa bacana. Çanakkale Bridge, que é a ponte suspensa mais longa do mundo, tipo a Golden Gate turca. Uma construção gigantesca, com mais de 2 quilômetros, para unir 2 continentes e símbolo da ligação entre 2 povos de culturas diferentes. Pouco a pouco fomos nos despedindo da Ásia, para entrar de novo na Europa, prontos para viver novas experiências, mas levando na alma marcas profundas dos dias incríveis que nós passamos na inesquecível e linda Turquia. Torcer para não ter nenhuma surpresa. Fronteira é fronteira, lembra quando a gente entrou, né? Até agora tudo bem, mas tem mais uma parada aí na frente. Aqui sim, ó, saindo da Turquia e entrando na Grécia. E ó, duas guaritas da Turquia e 2 guaritas da Grécia. Que legal. É. Aqui exatamente onde divide, ó. É. Pronto, estamos na Grécia. Ih, não dá pra entender nada de novo. Não. Elas. E agora nós vamos fazer a imigração da Grécia. Quanto caminhão, olha. Catando o documento. Né? Esquece. Pra variar a gente esquece, mas vamos lá, entrando na Europa de novo. Vai escutar o povo falando grego? Pois é, só escutar, né? Só escutar mesmo. Porque lembra do ditado, tá falando grego? Tô falando grego com você, menino? Lembra desse quando sua mãe falava assim? E na imigração mais fácil que já fizemos na vida, mal falamos hoje, já escutamos o barulho do carimbo e entramos na Grécia. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!